Olá, o Ligados e Integrados está no ar. Bom dia! Vamos juntos até o meio-dia falando sobre setores de aves e suínos. Veja os destaques de hoje. No momento ESG, vamos falar sobre hidrogênio verde e a expansão desse mercado. Uma alternativa sustentável produzida através do tratamento de dejetos de suínos por biodigestores. E tem mais, as principais normativas ambientais para o setor. Além de cuidar da saúde dos animais, é muito importante cuidar do meio ambiente. E você vai conhecer a história de sucessão da família Heller, que se dedica há mais de 20 anos à avicultura. Tudo isso e muito mais no Ligados e Integrados de hoje. E a gente começa o programa de hoje com o quadro Momento ESG. E antes de falar sobre ESG, queria lembrar que nós estamos também na internet. Para você ver e rever todas as reportagens e entrevistas do Ligados e Integrados, é só se inscrever no nosso canal do YouTube. O endereço é youtube.com/ligadosintegrados. Aproveita, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por lá. O Sistema Estadual de Agricultura do Paraná, em parceria com o Programa Paraná de Energia Rural Renovável, o Renova Paraná, está elaborando uma nova política pública de contratação de crédito rural para os produtores adotarem o biodigestor na produção. A ideia é incentivar os trabalhadores do campo, incluindo os suinocultores, a instalar os sistemas de tratamento de dejetos dos animais visando a produção de energia limpa. Lembrando que o biodigestor é uma alternativa sustentável para dar destinação correta dos dejetos, que tem grande potencial poluidor. Vamos entender como essa nova política pública pode beneficiar os suinocultores, conversando com Erlon de Almeida, engenheiro agrônomo e coordenador do programa Renova Paraná. Bom dia, Erlon! Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês. Seja bem-vindo, viu, ao programa. Muito obrigado. Vamos tirar todas as nossas dúvidas com o senhor, viu? Vou começar perguntando no que consiste essa nova política pública de crédito rural para a geração de biogás e como isso pode beneficiar os suinocultores do estado do Paraná, Erlon. Bom, eu digo que é uma notícia boa, né? Nós pretendemos apoiar ainda mais as políticas que levam o agricultor a gerar energia, entre as quais a produção de biogás para gerar energia elétrica, energia térmica, filtragem para biometano. E ela é uma das poucas adequações ambientais que ela dá um retorno econômico direto aos produtores. Ele tem muita rentabilidade, o agricultor paga o financiamento facilmente fazendo energia própria. Então, vamos dizer assim, nós buscarmos a aceleração da adoção do biogás e do biometano no Paraná, pelos suinocultores, mas também por avicultores, pelos produtores de leite, de uma forma tal que nós vamos levar o agricultor a uma política de adoção do juro zero. Isto é, o Paraná adotará para biogás e biometano uma política de juros zero, isto é, nós bancaremos o custo dos juros no sistema financeiro na tomada de crédito para produtores que queiram fazer biodigestão. Ótimo. Erlon, por que essa política pública abrange apenas a contratação de crédito rural para a produção de biogás e não inclui também a implantação de energia solar na produção, que também é uma forma de energia renovável, né? Viu, Daniela? Nessa política, nós estamos focando em biogás e biometano porque ele tem uma situação diferenciada da solar. A solar, nós temos um incentivo no Estado que é bancar 3% da taxa de juros. O agricultor toma um Pronaf a 5%, um Pronamp a 7,25% ou 7,5%, 8,5%,
ou um grande produtor toma 10,5% e nós bancamos 3% para solar. Para o biogás, nós queremos zerar. Por quê? Porque o biogás tem uma outra, vamos dizer assim, uma outra expectativa, que é fazer tratamento ambiental dos dejetos que hoje impactam o meio ambiente. E ele tem um modus operandi, uma forma de funcionar que é distinta da solar, porque ele tem um cuidado diário, então o produtor tem que ter, vamos dizer assim, um incentivo adicional do governo do Paraná, e é isso que nós queremos apresentar até o mês de abril. Até o mês de abril, então, vai ser divulgado. Isso, exatamente. Essa é a previsão, certo. Esse é o primeiro passo para incentivar o Paraná na produção de hidrogênio verde a partir dos biodigestores. O que é o hidrogênio verde, na verdade, e como é feita essa produção? Só para corrigir não, complementar, nós vamos apresentar em abril, porque o Paraná cedia em Foz do Iguaçu, de 18 a 20 de abril, o Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Então, nós entendemos que lá é o ambiente correto para nós, o governo do Paraná, apresentarmos essa nova política. Sobre o hidrogênio, é que o Brasil e o mundo estão atrás do chamado hidrogênio verde. Ele é o combustível, né, de tanta expectativa do mundo desenvolvido, e está todo mundo atrás dele. E no caso do Brasil, nós temos ouvido falar, e está na mídia, muito sobre a eletrólise da água, né? É umas palavras difíceis, mas para o agricultor entender, porque ele aprendeu ainda nos bancos escolares que a água é H2O. Quando você usa muita energia na água, né, num sistema que chama eletrólise, você quebra essa molécula e fica com o hidrogênio, né? É um processo ainda, vamos dizer assim, dominado tecnologicamente, mas que ainda está com baixa viabilidade econômica. E nós entendemos que o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, por ter muita proteína animal, muito suinocultor, avicultor e, ao mesmo tempo, leiteiros, nós temos dejetos a tratar para ter metano. O metano, né, é o CH4, carbono mais 2 moléculas de hidrogênio. Quando a gente fizer a mesma coisa no hidrogênio, no metano, nós vamos ter hidrogênio, né? Então, os agricultores têm que entender que essas modernidades, vamos chamar assim, elas vão incluir produtores, nós vamos poder gerar mais renda para o agricultor. E o agricultor tem que ter presente que ele tem que gerar biogás, do biogás fazer biometano, que tem uma série de utilidades, inclusive como combustível, para estarmos na rota do hidrogênio quando isso tudo estiver presente nas nossas vidas de uma forma economicamente viável. Então, eu diria assim, nós estamos numa rota de energias renováveis que é inclusiva de todo o setor de proteína animal, mas os suinocultores talvez com prioridade maior, porque eles têm maior volume de dejetos e maior capacidade produtiva. Então, Erlo, só para a gente recapitular aqui, como é feita a produção de hidrogênio verde? O hidrogênio verde, você usa energia limpa de qualquer fonte, pode ser hidráulica, pode ser eólica e pode ser do próprio biogás e biometano, para quebrar moléculas ou de água, pela eletrólise da água, ou por um processo de quebra da molécula do metano, que é CH4, né? Então, são os dois caminhos possíveis. Alguns países estão mais dedicados à quebra da molécula da água, por eletrólise, e outros países, como é o caso que eu entendo aqui, o sul do Brasil, nós temos que dar prioridade para o metano. Esta é a rota do hidrogênio verde, ou do hidrogênio sustentável, ou do hidrogênio renovável, como queiram chamar, para o sul do Brasil. E ele inclui agricultores nesse processo. Ele limpa o ambiente e o resíduo disso aí, para vocês entenderem, é porque ele é exclusivamente vapor d'água. Quando isso for utilizado, o único resíduo que o hidrogênio deixa na natureza são vapores de água, isto é, ele é absolutamente limpo. Ótimo. Bom, acho que você já falou um pouco, né, disso, mas eu quero perguntar, o hidrogênio verde foi tema de destaque na COP27, principal evento de sustentabilidade do ano. Por que é considerado o combustível do futuro e está bastante em pauta em diversos países do mundo, Erlo? Bom, o principal fator é porque ele ainda não é dominado totalmente, né? Ele ainda não tem um modelo tecnologicamente viável do ponto de vista econômico. Por isso que ele está em tanto debate. Mas o fundamental, que ele é tão perseguido, tão procurado, tão
atraente nesse momento é porque ele é o único combustível que não deixa nenhum resíduo de monóxido de carbono na natureza. Como eu falei, ele deixa vapor d'água. Então, ele é, vamos dizer assim, é considerado do futuro e todo mundo procura ele porque ele, obviamente, quando tiver em quantidade e com viabilidade econômica, né, nos países, nas regiões, nos municípios, ele vai substituir todos os combustíveis fósseis, né? O gás de cozinha, ele poderá substituir a energia utilizada hoje em motores e em combustão, que são os veículos, os carros, os automóveis de passeio, o caminhão, os transportes que nós temos das safras e tal. E o que eu friso, Daniela, de que é importante os agricultores entenderem de que se eles ajudarem e forem nesta rota de produzir biogás e biometano, isto é, ter a base para o hidrogênio, que é o metano, eles serão incluídos numa cadeia de valor onde nós teremos um exemplo para o mundo, no sul do Brasil, no Paraná, nos demais estados, incluindo agricultores e distribuindo renda por uma geração de energia sustentável. Ótimo, Erlon. Eu quero agradecer a sua entrevista, mas antes, vamos lembrar a data do Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. Vai acontecer em abril, certo? Isso, 18 a 20 de abril em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ótimo. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu é quem agradeço e os produtores de proteína animal, suinocultores, avicultores que fiquem atentos porque tem dinheiro para eles nas energias renováveis. Ótimo. Obrigada. Um bom dia. Até mais. Obrigado. Bom dia a vocês todos. Até mais. E no próximo bloco, você vai saber mais sobre as normativas ambientais criadas para garantir a sustentabilidade na suinocultura. É daqui a pouco. Voltamos já. Estamos de volta. Nós falamos nessa semana sobre tecnologia, nutrição, bem-estar e tendências na suinocultura para este ano. E hoje vamos entender sobre as normativas ambientais na produção do setor. Lembrando que é importante cuidar da saúde dos animais e do meio ambiente, que exige atenção na aplicação de práticas mais sustentáveis. Por esse motivo, a criação de normativas ambientais mais rigorosas é mais uma tendência relacionada à suinocultura. Vamos acompanhar? Na suinocultura, a preocupação com o meio ambiente é sempre uma prioridade. De modo geral, não há uma normativa ambiental específica para a atividade, mas cada região do país responde de determinada forma. Quer ver só? Estados como o de Santa Catarina e o Paraná, que têm os maiores rebanhos nacionais, já contam com determinações estaduais específicas. A criação dos animais não pode agredir o ambiente. Então, por exemplo, os dejetos, né, eles, para serem devolvidos para o ambiente, eles têm que passar por um tratamento mínimo, seja esse tratamento um processo de reciclagem, né? Até a biodigestão anaeróbia que você comentou é um processo de reciclagem que promove um certo nível de tratamento e que permite o uso desses resíduos, de parte deles do resíduo líquido reciclado, como fertilizante na agricultura sem causar danos, seja ao solo, à cultura. Mas e quando não há possibilidade de utilizar esses resíduos na agricultura? Em situações em que não há possibilidade de se utilizar esses resíduos na agricultura e seja preciso devolvê-los a um curso d'água, por exemplo, né? Aí se faz necessário promover formas de tratamento que reduzam drasticamente matéria orgânica, concentração de nutrientes, para que esses dejetos tratados não alterem as condições do curso d'água em que eles serão lançados. Segundo o especialista, o ideal é que os dejetos da suinocultura sejam reciclados na agricultura. E por que isso é importante? Primeiro, vai ser um meio economicamente mais viável de se lidar com os dejetos. Ou seja, é mais barato reciclá-los para uso na agricultura do que
tratá-los para lançar num curso d'água, tá? Isso custa mais caro. Além disso, ao se promover a reciclagem, vão ser gerados dois insumos diferentes, né? Um deles, o próprio fertilizante orgânico, né? Então, o produtor, se ele tiver áreas agrícolas na propriedade, ele vai poder economizar na compra de adubos, por exemplo, porque ele tem esse fertilizante orgânico, né? Então, isso por si só já é uma economia. E, além disso, num biodigestor, ocorre a produção de gás, que é composto principalmente por metano, que é um gás combustível. E em torno de 70% a 75% do biogás é composto por metano, né? E esse metano, esse biogás, pode ser usado para gerar energia. Com relação à sustentabilidade, é necessário pensar no tripé social, ambiental e econômico. A suinocultura de alta produtividade, racionalmente conduzida, que faça uso dessas ferramentas, desde a alimentação dos animais, pensando em minimizar geração de resíduos, como a adoção do uso de biodigestores para a reciclagem dos dejetos, ela passa a ser bastante sustentável, porque se minimiza ao máximo a agressão ao ambiente, né? E são gerados produtos que são insumos importantes. Veja, numa atividade em que se faz a biodigestão anaeróbica, se produz o fertilizante orgânico e ele é utilizado na própria propriedade ou no entorno dela, isso vai ser bastante importante para minimizar a pegada ambiental daquela atividade. Para finalizar, Ruiz reforça que é mais vantajoso ao produtor quando a atividade utiliza biodigestores e os dejetos dos animais. Esse modelo, né, em que se tem o biodigestor, a utilização dos dejetos, é muito mais sustentável. E isso, estando aplicado a uma atividade que é extremamente produtiva, né, e que é eficiente na produção, tende a gerar um produto final de um valor mais acessível para a população. Então, veja, a gente está conseguindo incluir aí dois aspectos bastante importantes da sustentabilidade, né? Tanto o ambiental como o econômico, o financeiro. Agora uma história inspiradora de pai e mãe para filhos. A família Heller é de Forquilinha, Santa Catarina. Há pouco mais de 20 anos, o casal começou a criar frangos de corte. Hoje, a Guiomar e o Elpídio contam com a ajuda dos filhos para dar sequência ao trabalho na granja. Os bons resultados são frutos da união e também da dedicação à avicultura. Vamos conferir? Eu sempre vivi aqui, eu nunca saí da Sanga do Engenho. Aí a minha infância foi aqui, meus tios foram meus catequistas, meus avós foram como é que se diz, era o capelão da igreja. Aí meu pai também morou sempre aqui, hoje já é falecido também. Nós éramos 6 irmãos, né? E plantava fumo na época lá. E era desde novinho, tinha que ajudar os pais, né? Nós morávamos aqui na comunidade mesmo. Nós somos em 7 irmãos. E plantava fumo, ajudava na roça. Sempre trabalhei na agricultura. Meu pai, nos anos 80, lá, ele colocou um aviário, né? 100 metros por 12. Alojava lá 12 mil aves na época, né? E eu, na época, já era novo, daí ajudava ele lá. Sei lá, me entrou na cabeça assim que aquilo lá parecia uma coisa que eu gostei muito, né? Quando eu casei, eu conheci meu esposo aqui num baile de inauguração do salão da comunidade. Nós plantávamos fumo. Mas eu não era o que eu queria na vida, né? Eu dizia, não vou ficar nessa vida de fumo, não. Foi difícil porque na época a gente não tinha nada, não tinha um trator, não tinha nada.
Aí não foi nada fácil. Até no início mesmo da nossa vida, nem um banheiro para a gente tomar banho o primeiro ano a gente não tinha. Tive os 3 filhos, 3 homens, o Claito, o Regis e o Rangel. Nós viemos morar um pouco para cá para plantar arroz. Saímos do fumo. Aí ficamos ali uns 20 e poucos anos, daí começamos com esse aviário, em 2000, aqui perto da casa da minha mãe. Aí eu peguei com um teste aí, uns 2 lotes aí. Fui gostando da coisa e fui engrenando, como se diz, e olha, acabei aumentando 4 vezes um galpãozinho de 50 metros. Estudava de manhã e à tarde eu vinha ajudar meu pai a lavar os bebedouros do convencional, que tinha convencional. E ali a gente, forçado, né? Aquela vez tinha que ajudar. E ali a gente foi aprendendo, ganhando dom também, né? Conhecendo um pouco mais do frango. Aí tinha o meu filho mais novo, já ficou comigo, né? E tinha os 2 que trabalhavam fora. Aí a coisa começou a se engrenar bem. Daí pediram para botar o segundo Dark. Aí a gente colocou e botamos eles trabalhar com nós todos aí, né? Dia a dia é puxado, é a ração, é o atendimento de visitas e técnico, acompanhamento de frango, né? Eu acho assim que é um exemplo de vida que a gente está passando para eles, no meu pensar. Porque um dia eles devem lembrar, se a gente não está mais aqui, vão lembrar, o pai e a mãe começaram assim, eles vão contar a história para os próprios filhos deles, eu acho, né? Eu orgulho do meu pai e da minha mãe, porque passaram muito trabalho. Quando trabalha unido assim, a gente fica até contente, né? Quando vê que tem resultado, né? E a gente é nosso, né? Da família, né? É a união, né? União da família, a gente trabalha junto. Quando é para sofrer, a gente sofre junto. As conquistas, a gente conquista junto. Eu acho que a importância da família é ali. Eu me sinto praticamente um realizado, porque saber que eu penso muito nos meus falecidos pais, que trabalharam muito na vida e conseguiram muito pouco. Talvez amanhã eu possa ser tipo o que o meu pai é hoje para mim, né? E eu dar sequência para meus filhos e botar eles também no ramo do frango. Estou feliz. Como eu disse, às vezes, horas difíceis, horas mais fáceis, mas a gente é feliz. Coisa que eu nem sonhava em comprar uma área maior e ter assim uma estrutura, tudo que a gente, praticamente, para a viagem tem tudo, né? Tem as máquinas, tudo, né? Então, eu me sinto muito feliz. E antes de encerrar, eu quero te ensinar como ter acesso aos nossos conteúdos. Olha só, eu vou te ajudar. Pega aí o seu celular, mira a sua câmera para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai acessar o link que te leva para os nossos conteúdos e para as nossas redes sociais. O Ligados e Integrados vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã às 11h30 da manhã, combinado? Tchau!